a própria sociedade ela foi criando, né? Ela vai trazendo aí essa figura do seguro. E isso também chegou até o Brasil. E como que isso chegou aqui no Brasil, né? No Brasil, as seguradoras, elas chegaram mais ou menos em torno de 1900, de 1800, na verdade, né? Que foi quando a primeira companhia, na verdade, de seguros, né? Ela chegou aqui, que foi, na verdade, a companhia de seguros Boa Fé. Né? Então, essa companhia foi a primeira de seguros aqui. E ela, na mesma época, 1800, né? Pouco depois do descobrimento do Brasil ali, a principal atividade dela era o quê? Ela tinha o objetivo de operar no mercado marítimo, porque era ainda numa época que ia acontecer muitas navegações, né? Todo o comércio ainda se dava pelo mar, tá? Então, nesse momento, né, quando chegou aqui no Brasil, a gente não tinha nenhuma estrutura regulatória, né, de pessoas ou de órgãos que regulasse aquele mercado. Então, essa seguradora, a Boafé, ela ia seguindo as normas, né, que era estabelecida por Portugal. Né? Então, essa seguradora era regulada pelas leis portuguesas, né? Só que o que aconteceu? Em 1850, nós tivemos aqui no Brasil a promulgação do nosso primeiro Código Comercial brasileiro. Então, quando isso chegou, esse Código Comercial, ele chega também para quê? Para que a gente possa regular, né? O próprio código já fala que é comercial, para poder regular essas relações comerciais de compra e venda, prestação de serviço. E nisso, nesse código comercial, entrou aí também a questão da regulação e o desenvolvimento, na verdade, né, do mercado segurador brasileiro, tá? Então, aí o que aconteceu? Como chegou no Brasil esse código, e aí o código ele fez o quê? Ele acabou, quando existe uma regulação, existe uma maior segurança no mercado. E se tem segurança, isso atrai vários investidores, né? Então, quando no Brasil foi promulgado esse novo código, chamou a atenção de várias outras seguradoras que já operavam no mercado, né? Não somente no mercado marítimo, mas de uma forma geral, que eles quiseram vir atuar no Brasil, inclusive também na parte do seguro terrestre, então, diversificando, né? Então, não era mais prestado um serviço, né, de seguro somente voltado para aquele campo marítimo, mas o terrestre também. Então, isso fez com que o setor segurador do Brasil ele se expandisse, né? E essas empresas estrangeiras começaram na verdade, é como se elas ficassem dominando aquele mercado segurador brasileiro, tá? Então, era um mercado, o Brasil, todo tempo, né? É um mercado promissor, muitas navegações, né? Um país muito grande, muito rico, exportador. Então, essas seguradoras elas tinham muito interesse de atuar no mercado brasileiro. Então, o mercado passou a ficar dominado por empresas estrangeiras, tá? Então, aí, o que começou a acontecer? Esse mercado segurador, mais ou menos por volta de 1860, 1862, ele começou a surgir as primeiras sucursais de seguradoras que estavam sediadas em outros países, né? Elas passaram a vir para o Brasil. Aí a sucursais, gente, ela funciona como se fosse uma filial, né? Matriz e filial. Então, o que aconteceu? Essas sucursais, elas transferiam, né? Transferiam para a matriz todo o recurso que ela cobrava aqui no Brasil. Ou seja, a gente tinha instalado aqui no Brasil uma seguradora, né? Que ela, na verdade, funcionava como uma sucursal e a matriz ela era em outros países. E aí vinha, cobrava os seguros ali dos brasileiros, né? Das navegações que tinha aqui no Brasil, dos comerciantes que tinha no Brasil. Então, ela cobrava ali aquele prêmio, ou seja, o valor que todo mês a pessoa tinha que pagar ali, né? Para a seguradora.
E todo esse dinheiro era feito o quê? Ele era transferido lá para a matriz. Então, isso, na verdade, né, tecnicamente, e a gente falando de uma questão mais jurídica também, isso, na verdade, se trata de uma evasão de divisas, né? Então, assim, não tinha tributação aqui no Brasil, isso tudo era enviado direto lá para o país da seguradora. Então, o que, que aconteceu? Com o interesse de proteger os interesses econômicos aqui do Brasil, né? Por quê? Porque o Brasil estava perdendo dinheiro. Os estrangeiros, eles usufruíam, né, ali de todo do serviço prestado ali, sobre essa questão seguradora, mas nenhum recurso, o Brasil não ganhava em nada. Então, para poder proteger esse interesse econômico do Brasil, em setembro de 1885, né? 1895, na verdade, ela foi promulgada, né? Foi promulgada uma lei, que é a 294, tá? Justamente, especificamente para poder tratar dessas companhias estrangeiras. Por quê? Porque o governo brasileiro percebeu que ele estava ali perdendo dinheiro, né? Então, a partir dessa lei, a gente começa já a perceber a questão da regulação do mercado segurador no Brasil. Por quê? Essa lei 294, o que, que ela fez? Ela determinou que essas seguradoras, né, elas tivessem algumas reservas técnicas, e essas reservas técnicas elas eram financeiras, ou seja, para uma seguradora atuar, né, no mercado, ela tinha que ter uma reserva técnica. Por que, que as seguradoras elas têm que ter reservas técnicas? E a gente vai falar isso mais profundamente um pouco mais para frente. Porque as seguradoras, né, elas trabalham com um capital que não necessariamente é dela, né? Porque é o seguinte, quando você faz um seguro, você faz o seguro e paga ali aquele seguro, acreditando que se porventura acontecer qualquer sinistro, aquela seguradora ela vai te reembolsar. Correto, gente? Correto, pessoal? Estão me ouvindo? Correto. É assim, porque a gente vai segura para isso, né? Quando a gente precisar utilizar. Então, o que, que acontece? Essas seguradoras, elas precisam ter uma saúde econômica muito bem equilibrada. Por quê? Porque vocês já imaginaram se todo o valor que a seguradora ela recebe ali, digamos que ela tem uma massa de 10 clientes, tá? Você pagando ali todo mês uma conta prestação, um prêmio ali. E aí, durante esse primeiro ano, né, nenhum daqueles clientes dela ali não teve sinistro nenhum. Ótimo, né? Todo aquele valor dela ali foi totalmente receita. Aí vamos para o segundo ano. Aí no segundo ano, esses mesmos 10 clientes estão ali, são clientes fidelizados dela, estão ali pagando a conta prestação. Aí, porventura, acontece um sinistro e um daqueles clientes gera um prejuízo, um sinistro, né, exorbitante. Além de ter, por exemplo, você tem seguro total. Além de você bater o carro, aí você tem seguro contra terceiros e o seu seguro. Aí o seu seguro deu perda total, a seguradora ela tem que te dar um novo carro. E ainda tem que arcar com os custos da pessoa que você bateu o carro lá também, que praticamente deu perda total. Então, vamos supor, pensando num carro, tá? Ela vai ter que reembolsar 2 carros, certo? Digamos que essa seguradora, ela seja assim, eu estou no mar de rosas, né? Ano passado eu não tive sinistro nenhum, tem muito dinheiro no caixa, eu vou gastar ou eu vou distribuir esse lucro para os sócios todo e ficou sem dinheiro no caixa. Acontece um sinistro desse, como que ela vai cobrir esse sinistro, cobrir esse seguro lá para o cliente dela?
Então, quando a característica em si do seguro é de trabalhar com um dinheiro que é de terceiros. Por quê? Aquele dinheiro ali, você é como se você estivesse ali depositando para que quando acontecer ou se acontecer um problema, né, aquela seguradora ela possa te reembolsar, te ajudar a minimizar suas perdas, tá? Então, por isso que precisa haver uma reserva técnica. E foi em 1895 essa lei, né, 294, que surgiu obrigatoriamente, né, de acordo com a lei, que essas seguradoras que atuavam no mercado brasileiro, elas tinham que constituir essa reserva técnica, tá? E essa reserva técnica, essa lei, ela exigiu que todo esse recurso, ele fosse aplicado aqui no Brasil, porque ele poderia ter uma reserva técnica e aplicasse em qualquer outro país, né, nessa qualquer tipo de aplicação. E essa lei não, ela exigiu que o dinheiro ficasse aqui no país, fazendo com que, tentando, né, na verdade, minimizar esses riscos aqui para o mercado brasileiro, né, para o Brasil ganhar um pouco nessa questão, tá? Então, essa, né, é a história, na verdade, de como que o seguro chegou aqui no Brasil e como o mercado, né, que a gente ainda não chegou lá, como que esse mercado segurador ele foi se regulando, né, ao longo do tempo, tá? Então, uma outra modalidade que foi criada aí, né, que foi aparecendo juntamente com o seguro, foi a previdência privada, né? Que a gente sabe que nós temos dois tipos de previdência no mercado, a previdência privada e a previdência, vamos dizer assim, pública, né? Que é essa que a gente contribui com o INSS, visando com que, quando a gente se aposentar, a gente tenha um dinheiro para poder receber para ajudar com que a gente se mantenha. Esse é a função ali da previdência, né? Então, o que que acontece? No século ali 19, né, que foi mais ou menos também em torno de 1800, 1900, que começou a surgir a primeira previdência privada no mercado brasileiro. A gente sabe que no mercado, a previdência pública, a gente contribui ali com o INSS, vai contribuindo, chegar um determinado tempo, apesar que com essa nova lei, né, a gente nunca vai aposentar. Quando você estiver lá com 90 anos, 100 anos, talvez você consiga aposentar, se você estiver vivo, né, até lá. Então, ele vai criando essa regra. Então, a gente vai fazendo o quê? A característica da previdência. A gente vai poupando um determinado valor mensalmente durante um determinado período, e quando chegar esse determinado período, essa previdência ela vai te devolvendo corrigido aquele valor que você contribuiu ao longo daquele tempo, tá? Então, essa é a característica básica de toda e qualquer previdência, seja ela privada ou seja ela pública, tá? Mas a privada, ela chegou aqui no Brasil no século XIX, por volta mais ou menos de 1800, né? E onde que a gente teve a primeira, na verdade, previdência privada, que foi criada, né, pelo Ministério dos Servidores do Estado da Justiça, né? Que na verdade criou a Mongeral. A Mongeral, gente, ela existe inclusive até hoje, tá? Uma companhia, na verdade, de seguro. Existe uma companhia de seguro chamada Mongeral, tá? Que na verdade Mongeral significa Montep Geral de Economia dos Servidores do Estado, tá? Então, os servidores do Estado mesmo, ele viu essa necessidade de fazer essa previdência privada. Então, além da pública, ele tinha ali aquela privada. Então, a característica em si da previdência privada, ela vai fazer o quê? Ela vai beber lá na água, lá na fonte de novo do seguro, que o seguro ele está totalmente ligado à questão do mutualismo. O mutualismo é aquele conceito que a gente vai dividir ali, né, os riscos, né? Ou seja, cada um assume
sua parte dos riscos, visando minimizar as perdas, se ela acontecer, né? Mas a característica mesmo é que a gente consiga dividir para poder conseguir um objetivo comum. Então, essa previdência privada, ela pegou os servidores ali do Estado, tá? E começou a fazer essa contribuição. Cada mês era feita um depósito, né, visando exatamente isso que eu expliquei, de lá no final, né, lá depois de determinado tempo, esse fundo mútuo ali começasse a devolver aqueles valores depositados ali, corrigidos para cada um daqueles participantes da previdência ali, daquele fundo, né, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu? Como o mercado ele começou cada vez mais ficar maior, né? Foi, na verdade, sendo estabelecido essas regras seguradoras, tanto de seguro, né, e quanto de previdência, que começou primeiro com a previdência privada, em 1835. E só depois que foi constituída essa previdência privada, que foi aí só depois, em 1923, que foi instituída a nossa Previdência Social, que aí a Previdência, ela alcançou toda a população de uma forma geral, tá? Porque até então só era permitida a Previdência para esses servidores ali do Estado. Tudo bem até aqui? Tudo bem, gente? Dúvidas? Tudo bem, tranquilo. Então tá. Então, o que acontece? Depois disso, né, que a gente que teve essa criação, tudo da Previdência e tudo mais, o que aconteceu? O mercado foi ficando cada vez mais, né? Foi cada vez maior, ficou cada vez sendo gerado, né? Várias empresas, companhias de seguros, e aí a gente a próprio governo, né? Ele percebeu que ele precisava controlar um pouco mais esse mercado, principalmente por essa característica que eu disse, que é um mercado onde se trabalha com capital de terceiros, né? Um capital é um dinheiro que não pertence 100% àquela seguradora, né? Então, era necessário fazer o quê? Criar normas, na verdade, criar departamentos, né, e instituições de uma forma geral que regulasse, tentasse proteger o patrimônio, o dinheiro daquelas pessoas que compravam seguro. Então, o que aconteceu? Em 1966, foi criada, né, o Sistema Nacional de Seguro Privado aqui no Brasil, que na verdade hoje, né, ele foi constituído pelo Conselho Nacional de Seguro Privado, que é o CNSP, né? E a partir dali também a gente foi criado a Superintendência de Seguros Privados, que é a SUSEP. Então a SUSEP surgiu aí, né, para poder ajudar a regular esse mercado aí. Então, a SUSEP, ela ajuda, ela autoriza essas seguradoras a operar no mercado, né, do seguro privado, é ela que habilita os corretores a trabalhar, né, por exemplo, para uma pessoa ser corretora de seguros, ela precisa fazer uma prova no SUSEP, ela tem que estar devidamente registrada, tá? Então, foi criada a SUSEP e dentro da SUSEP foi sendo criados, né, outros departamentos para poder ajudar a regular esse mercado, né? Então, a SUSEP, gente, o que a gente precisa entender? Que ela, na verdade, ela não é, por exemplo, um ministério, ela é um órgão do governo, mas do governo, assim, né? Mas ela é uma entidade, ela é uma autarquia, né? Ela é uma autarquia que tem característica de uma pessoa jurídica, porém de direito privado, né? Com autonomia administrativa, ou seja, é ela que dita as próprias normas, né? E também financeira.
tá? Então, ela está ali vinculada ao Ministério da Fazenda, né? Que no caso aqui. Então, a SUSEP está debaixo do Ministério da Fazenda. E ela é uma autarquia com característica de empresa, de pessoa jurídica, só que de direito público, tá? Então, ela foi criada para poder ajudar a regular o mercado. Então, o que a gente precisa entender? Quais são as funções da SUSEP? Por quê? A gente vai entender, a gente vai ver que a SUSEP começou a ditar um tanto de normas, e especialmente normas contábeis, que a gente vai ver aqui na nossa disciplina, que vai impactar na hora de fazer um lançamento contábil, na hora de emitir um balanço, na hora de fazer um balancete, né? Então, a SUSEP, ela é entendida, né? Ela, na verdade, ela é um órgão, né, responsável por controlar e fiscalizar o mercado de seguro, tanto de seguro e de previdência privada, tá? Essas empresas também de capitalização e resseguro, que a gente ainda vai aprender o que é resseguro, né? Mas é ela que vai regular todas essas atividades. E ela, como eu disse, está vinculada ali ao Ministério da Fazenda, que hoje, na verdade, é o Ministério da Economia, né? Ela tem uma visão, ela tem uma missão, ela tem uma visão, né? E ela tem uma composição ali na sua base. Então, qual que é a missão da SUSEP? Desenvolver os mercados, né, supervisionados por ela, ou seja, quem são esses mercados? As seguradoras, as empresas de previdência, de capitalização, de resseguro, tá? Ela quer fazer o quê? Desenvolver esses mercados. Ela quer que esses mercados cresçam, mas cresçam não desordenadamente, não de qualquer forma. Ela quer que ele cresça, mas ela quer assegurar a estabilidade e o direito do consumidor, tá? Que foi aquilo que eu expliquei. A SUSEP, a função dela é garantir que esse consumidor ele vai ter o serviço prestado pela seguradora ou o produto, né, por ele ali comprado no final daquele tempo ou quando ele necessitar. Tudo bem por aqui, gente? Olha só, qual que é a composição, né, desse Conselho Nacional de Seguros Privados aqui, que é o CNSP, que a gente falou agora que a SUSEP está aqui dentro. Quem que é o presidente desse conselho? O presidente é o ministro da Economia. Então, quem é o atual ministro da Economia? O Paulo Guedes. Então, quem é o presidente da SUSEP atualmente? Paulo Guedes, tá? Aí, abaixo do Paulo Guedes, a gente tem o quê? Um superintendente da SUSEP, tá? Que aí, esse superintendente, ele é indicado pelo esse ministro da Economia, tá? Para poder ali gerenciar mesmo ali as atividades da SUSEP, as regulamentações, as fiscalizações, como que vai funcionar. Tá? E além do ministro do presidente, desse superintendente, esse Conselho Nacional de Seguro Privado, ele precisa ter um representante dentro desse conselho, tem que ter um representante do Ministério da Justiça, um representante do Ministério da Previdência Social, um membro, né, representante do Banco Central do Brasil e um membro da Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, né? Então a gente tem que ter dentro desse conselho tem pessoas importantes da base, né, governamental para poder gerenciar ali a SUSEP. Entendido, gente, até aqui? Dúvida, meninas, pessoal que está aí, porque eu não consigo ver a tela de vocês quando eu estou compartilhando, tá? Então, essa é a composição da Tranquilo. SUSEP, né? Essa é a composição da SUSEP que a gente tem que entender. Agora, quais são as atribuições da SUSEP? O que a SUSEP ela tem que fazer? Qual que são as obrigações dela? Primeira delas aqui, olha, fixar diretrizes e normas da política de seguros privados. Então, todo e qualquer normativo que vai envolver seguro privado, quem vai fixar essas normas é a SUSEP, tá? Então,
Esse aí é uma das atribuições aqui do Conselho Nacional, né, de Seguros Privados. Segundo, regular a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem atividades subordinadas ao Sistema Nacional de Seguros Privados, né? Bem como a aplicação das penalidades previstas. Então, o que acontece? Ela vai fixar as normas, né? Mas ela também vai fiscalizar e ela também pode aplicar as penalidades previstas dentro dessas normas aqui, tá? Então, ela também tem poder aqui no caso fiscalizador e de sanção também, né? Fixar as características gerais dos contratos de seguro, previdência aberta, capitalização e resseguro. Ou seja, aquele modelo do contrato, onde que quando a gente vai fazer um contrato com uma seguradora, as normas, as cláusulas básicas ali, né? A SUSEP, ela estabelece algumas obrigatórias, né? Então, ela vai pegar e ela vai trazer uma característica geral daquele contrato que toda seguradora ela tem que obedecer, tá? É aqui, estabelecer diretrizes gerais das operações de resseguros. A gente vai ver isso aqui mais aprofundadamente um pouco mais à frente. Conhecer dos recursos e decisões da SUSEP, né? Prescrever os critérios das constituições das sociedades seguradoras de capitalização, entidade de previdência privada aberta e resseguradoras, com fixação dos limites legais e técnicos das respectivas operações. Ou seja, ela vai realmente criar cada um desses critérios, inclusive para constituir uma nova empresa, uma nova seguradora. Seja ela seguradora, ou entidade, né, de capitalização, empresa de previdência privada, aberta e assim por diante. E também o que ela vai fazer? Disciplinar a corretagem do mercado e a provisão do corretor. Então, todo corretor, inclusive código de ética, tá, desse corretor, ele vai estar subordinado à SUSEP. A SUSEP, ela tem essa atribuição de disciplinar todo esse mercado corretor, tá? Então, tudo que for envolver corretor, ela é atribuição da SUSEP. E a gente tem várias outras atribuições aí, né? Além de fiscalizar, que a gente já viu aqui, ela vai atuar, né, de uma forma geral para poder proteger a captação de poupança popular, ou seja, a proteger o consumidor, que a gente já falou, tá? Que tem que zelar pela defesa dos interesses dos consumidores, dos mercados supervisionados. A gente tem aí uma lista, né? Mas olha, temos pontos importantes aqui que são atribuições da SUSEP. Todas essas atribuições eu vou disponibilizar para vocês, tá, gente? Mas olha para você ver essa aqui como que é tão importante. Zelar pela liquidez e solvência das sociedades que integram o mercado. Por quê? Essas empresas elas têm que ter liquidez e elas têm que ter solvência, né? Elas têm que ser empresas fortes, sólidas, consolidadas aí no mercado e tem que ter dinheiro em caixa, né? Para caso acontecer qualquer sinistro maior. Tá? Por quê? Para poder garantir efetivamente o direito do consumidor. Tá? Então, desculpem aí, a gente tem várias atribuições aí da SUSEP, que é o mercado segurador e o qual que as empresas aí, o mercado, na verdade, as seguradoras, elas vão estar sujeitas, tá? Então, além disso, gente, né, que a gente falou aqui, nós temos um ponto muito importante aqui em relação a essa questão da SUSEP, que é deixa eu compartilhar aqui meu outro slide com você, que é a questão de regulamentação do mercado segurador, principalmente as práticas e os procedimentos contábeis, tá? Deixa eu abrir aqui que eu já vou compartilhar aqui com vocês aí, que é essa atribuição aí da SUSEP, que a gente vai falar e que interessa bastante para a gente aqui no caso da contabilidade, tá? Então, agora a gente já vai entrar nos aspectos mais práticos, contábeis aqui desse mercado segurador.
Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Estão vendo aqui minha tela? Sim. Sim? Todo mundo tá vendo aí, gente? Sim. Então, o que acontece? A SUSEP, né, além de fazer tudo aquilo que eu falei, de preocupar se o dinheiro, se é seguradora, se ela é solvente, se ela não é, de criar as normas, né, que vão estar seguindo os normativos, está tudo de acordo com o estipulado por ela, ela também vai ditar as práticas e os procedimentos contábeis desse mercado segurador. Tá? E aí, quando eu digo aqui que ela vai ditar todas essas práticas e procedimentos contábeis, são todos, gente, tá? Claro que existem, como hoje, principalmente o Brasil, né? Ele já adotou as normas internacionais de contabilidade, né? E a gente foi fazendo aí a parte dos CPCs, né? Essa mudança nas nossas práticas, a SUSEP como órgão, né? Ali essa autarquia, principalmente ligada ao governo federal, que a gente viu aí, que ela está subordinada ao mercado, ao ministro da economia, né? Ela precisa observar todos esses normativos contábeis, de normas internacionais. Então, mesmo ela se resguardando em relação a essa questão das normas internacionais de contabilidade, e principalmente devido às normas internacionais de contabilidade, ela foi ditando alguns normativos, como, por exemplo, né, que a gente vai ver aqui, a adoção do plano de contas padrão, ou seja, um plano de contas, né, contábil, que vai estar ligado completamente ao mercado segurador. Então, por exemplo, a gente vai aprender e verificar aqui várias nomenclaturas que a gente normalmente não vê nas outras empresas. A gente vai falar de sinistro, a gente vai falar de PPNG, que vocês vão aprender aí algumas provisões que não existem, né, nas outras companhias, outros tipos de mercado. Por quê? Porque existe, na verdade, um vocabulário próprio, né? Então, a SUSEP vai ajudar a editar essas questões aí, inclusive desse vocabulário. Mas olha só, vamos fazer uma análise aqui dessa chargezinha que está aí, tá? Olha aí para vocês verem. O que vocês acham? Analisem aí para mim, por favor, a charge e comentem sobre ela, por favor. O que vocês acham dessa charge? Eu acho que ele está confiando 100% em algo no carro blindado. Carro blindado. Que mais, gente? O que vocês acham aí mais dessa chargezinha aí? Podem falar, gente. Aqui não tem certo, né? Para isso aqui não tem certo e errado, não. O que vocês acham aí que essa charge está querendo dizer? Quais leituras, né, na verdade, a gente pode fazer dessa charge, né? A gente já falou bastante aí sobre essa questão do mercado segurador, né? A gente já tem bastante coisa que a gente consegue ler aí nessa charge. O que vocês acham? Ô, professora. Professora. Oi, tô ouvindo. Eu acho que, tipo, pela expressão dele, ele tá bem tranquilo, porque ele acha que ele vai estar 100% seguro. Só que pela expressão da mulher, da esposa dele, tipo assim, ela sabe que eles não estão 100% seguros. Então, tipo, isso é como se fosse uma própria seguradora. A gente fica tranquilo em caso de sofrer acidente e algo do tipo. Mas, com certeza, o seguro ele não vai cobrir tudo que ia acontecer com o seu veículo. O
Que mais, gente, aí? Quem mais consegue fazer uma leitura aí dessa chargezinha? Olha só, a gente tem aqui, né, um casal, né, que está aqui dentro do carro, né? E o que que tem no ambiente aqui externo? Olha só, a gente tem aqui um míssil em direção a ele, tem uma granada aqui vindo em direção a ele, tem uma bomba aqui, né? E ele não quer saber que aqui do lado de fora, né? Que ele tá? Não se preocupe com a violência, querida, porque até então ele está preocupado com o quê? Só com a violência, achando que o carro tá blindado, certo? Olha lá, esse carro foi blindado. Estamos 100% seguros, né? Um carro blindado, ele suporta um míssil? O que vocês acham? Suporta, gente? Se jogar um Não. míssil num carro blindado, como que vai ficar? Intacto? Não. Não vai ficar intacto, né? Então, o que acontece? Ele está ali confiando que ele está 100% seguro, né? Por mais que a gente tenha seguros, né? Por mais que a gente tenha determinada segurança, a gente não está sempre 100% seguro, porque o seguro, a única coisa que ele vai poder fazer, como eu já disse, é tentar minimizar as perdas, que mesmo que seja uma perda pequena, você vai ter, nem que seja uma dor de cabeça, ficar um tempo sem o carro e tudo, ele pode, né, te reaver aquilo ali, mas sempre haverá uma perda, né? E o seguro, na verdade, ele vai existir ali para poder tentar minimizar essas perdas, né? Então, você imagina, ele está aqui todo tranquilão, achando que está 100% seguro e pode vir algo que estava completamente, pode ser algo completamente inesperado, né? E impactar muito inclusive a própria vida deles, né? Então, a gente não tem que preocupar e verificar somente um lado, que aí no caso ali ele está preocupado 100% só com a violência, né? Mas esse míssil ali, aquelas bombas e as granadas poderia, além de destruir o carro, destruir inclusive até a própria vida deles. Então, eles realmente não estavam 100% seguros. Então, o que acontece? Mesmo eles tendo ali um seguro ali com esse carro que está blindado, né? Pode acontecer algo muito pior. Então, a gente precisa estar sempre preparado para isso, preparado para as surpresas que a vida ela pode nos trazer. Isso tanto no mercado segurador, inclusive na nossa vida pessoal, né? Que às vezes a gente planeja, acha que está ali 100% seguro, está seguindo tudo conforme planejado, está tudo ok, tudo dominado. E acontece qualquer uma outra coisa e mostra que não estava tudo tão dominado assim, né? Então a gente tem que ter aquele jogo de cintura e achar saídas para resolver aquela situação, tá? Então a SUSEP, gente, ela veio para justamente isso, para poder ajudar, né, a tentar deixar esse mercado segurador um pouco mais estável, né? Fazer com que as seguradoras trabalhem de uma forma que ela sempre vai garantir, né, ali o direito daquele consumidor. E isso a gente vai conseguir visualizar bem nas práticas e nos procedimentos contábeis aí, tá? Então, qual que é o objetivo, né? É justamente estabelecer uma orientação da SUSEP em relação à questão do contábil, tá, gente? Ela vai estabelecer algumas orientações básicas para a elaboração das demonstrações contábeis, que vão ter que ser elaboradas, né, ou seja, publicadas e trabalhadas pelo contador conforme as normas exigidas pela SUSEP. E a gente vai começar agora a verificar o que são essas normas, tá? Que é o próprio manual aqui da SUSEP, que ela tem, né, além disso,
de estabelecer essa orientação, ela vai literalmente deve ser praticada por todas as empresas supervisionadas pela SUSEP. Então, ou seja, são as seguradoras, né, as empresas de previdência privada, a sociedade de capitalização, as empresas resseguradoras, que a gente ainda vai aprender o que são as resseguradoras, tá? Então, todo esse normativo contábil, ele vai estar disponível, e cada uma desse tipo de empresa, ela está sujeita a esses normativos da SUSEP. E a gente vai ver aqui, no decorrer da nossa aula, que a multa para quem não obedece o que está estabelecido nesse manual da SUSEP, a multa é alta, tá? Então, a gente tem que, como contadores, observar cada um desses normativos e desse manual contábil das práticas do mercado segurador, tá? Então, aqui, olha, na minha tela, ela tá, né? A gente tem aí as principais normas que vão ser aplicadas ao mercado segurador. Então, a primeira, gente, é essa resolução aqui do Conselho Nacional de Seguros Privados, 321, que vai o quê? Vai delegar todo esse poder de normatizar a contabilidade à SUSEP. Tá? Então, a SUSEP só pode normalizar, que seja, né, as regras contábeis, porque o Conselho Nacional de Seguro Privado delegou essa função para ela, tá? Então, depois dessa resolução aqui do Conselho Nacional de Seguro Privado, aí a gente vai ter várias circulares editadas pela própria SUSEP, tá? Que a mais importante para a gente no aspecto contábil é essa resolução aqui, a resolução 517 de 2015. Nessa resolução, a gente tem todas as normas básicas da contabilidade que a gente precisa obedecer. Isso é padrão? É padrão, tá? Você está falando para mim, comigo mesmo? Então, pessoal, aqui, olha, ele vai editar, né, as normas básicas, desculpem, o elenco de contas que ele vai estipular, como eu já disse, né, um plano de contas padrão. Então, quais são as contas que a gente vai utilizar? É bem, entre aspas, parecido, e vai lembrar um pouco a questão de quem já fez aí a contabilidade de mercados financeiros, né, que está ali sujeito ao Banco Central. Então, tem um plano de contas padrão, né? Então, a gente vai ter também aqui para o mercado segurador. A SUSEP também, ela vai determinar os modelos de publicação. Então, é ela que vai falar qual que vai ser o modelo do balanço, qual que vai ser o modelo da DRE, como serão os modelos das notas explicativas, os conteúdos obrigatórios que tem que ter nas notas explicativas, tá? A SUSEP também, ela vai falar sobre os CPCs que cada seguradora ela é obrigada a observar, tá? Ela vai trazer interpretações técnicas também, né, desses CPCs. Então, ela vai interpretar e vai aplicar esses CPCs ao mercado segurador, tá? Então, isso tudo vai estar lá nessa circular 517. Orientação técnica, né? A forma de revisão de documento, ou seja, ela vai pegar nessa norma e tem todos os aspectos contábeis, né? Tá? Então, assim, é um manual muito grande, tá? Que eu não vou colocar vocês para poder ler e saber todas as normas contidas ali, mas a gente vai ver o essencial para a gente entender o mercado segurador, né? A contabilidade atuarial, e também para, se caso um dia vocês forem trabalhar na parte contábil do mercado segurador, vocês já entenderem pelo menos algumas nomenclaturas que vocês vão ouvir e entender um pouco da dinâmica do mercado segurador, tá? E, além de tudo, né, gente, toda essa circular 517,
a gente tem aí a Lei 6.404, né, que ela vai ali falar mesmo que é a nossa antiga, a antiga lei das sociedades por ações, que vai trabalhar as questões das sociedades anônimas, ok? Joia, gente? Até aqui? Então, olha só, essa circular da SUSEP, né? O que ela fez? Ela criou uma comissão contábil. Essa comissão contábil, ela foi criada justamente para poder ajudar a SUSEP a estabelecer todos esses normativos que eu já disse aí, tá? Então, o que acontece? Essa comissão, que é a comissão CCS, que a gente chama, que é a Comissão Contábil de segurador, né? Ela vai ser composta pelos representantes da SUSEP e também do mercado de uma forma geral, tá? Então, ela não vai ter somente, por exemplo, como a gente tem o Conselho Nacional de Seguros Privados, que a gente tem ali somente entidades do governo, não. A comissão contábil, a gente vai ter integrantes da SUSEP, que está ligado ao setor público, né? Mas ela também vai ter pessoas do mercado mesmo. Então, vai ter pessoas que trabalham no mercado e que entendem de contabilidade para poder ajudar a criar essas normas, tá? Então, assim, essas reuniões dessa comissão contábil, elas acontecem mensalmente, então, todos os meses esse comitê se reúne, né, para poder deliberar sobre esses aspectos normativos, né, e verificar também como que o mercado ele está atuando e os reflexos contábeis para isso. E essas reuniões existe uma ata, né, que é lavrada ali e todas essas atas elas são disponibilizadas no site da SUSEP. Então qualquer pessoa que quiser verificar e ver essa ata da CCS, que é a Comissão Contábil Segurador, pode ver, entrar lá e ver, tá? Eu vou deixar aqui o endereço que vocês podem, se tiverem a curiosidade, verificar como que é uma ata dessas aí, tá? Então, assim, eventualmente, um membro ele pode ser incluído lá dentro dessa comissão de forma permanente ou provisória, tá? E normalmente pode ser convidado também alguns especialistas, né? Para poder tratar de algum assunto mais técnico, mais especial que seja necessário, tá? Então, todos esses normativos, eles são criados e gerados a partir dessa comissão. Joia, gente, até aqui? Pessoal? Estão aqui comigo ainda? Sim, é que tá todo mundo respondendo no chat, essas coisas. É porque eu não vejo o chat aqui quando eu tô compartilhando a tela, tá? Ah, não, mas já tiveram vários sim. Então, beleza. Então, olha só. Por mais, gente, que a gente tenha essa comissão, né, comissão contábil segurador lá, e que a gente tenha a própria circular 517, como a gente está falando de aspectos contábeis e principalmente, né, no mercado e em um país que já foram adotadas as normas internacionais de contabilidade, a gente precisa obedecer, né, essas regras e obedecer também algumas questões, alguns princípios, né, contábeis que já são básicos aqui da contabilidade. Que primeiro, a gente tem aí o nosso famoso princípio da entidade, né? O que diz o princípio da entidade, gente? Quem lembra? Só o básico, assim, grosso do princípio da entidade. Precisa falar ele decoradinho, não. Quem lembra? É o princípio que não se deve confundir ou misturar o capital social da empresa com pessoa física. a pessoa da pessoa Sócio, física. né? Isso aí, né? É um princípio básico
o primeiro princípio mais importante de todos, que a gente não tem que misturar os patrimônios, né? Patrimônio da pessoa física, patrimônio da pessoa jurídica, né? Da entidade ali, jurídica, com o patrimônio dos sócios, né? Então, ele é o básico. Então, dentro da circular 517, o que a SUSEP trouxe para a gente? Ela trouxe um apanhado de todos os nossos princípios contábeis, né? E ela traz aqui a origem, o CPC, né, que esse princípio ele está submetido, e como é a aplicação básica desse princípio, né? Então, primeiro aqui eu tenho a resolução do CFC, que editou aqui o princípio da entidade, o CPC, né, que vai trazer informações sobre esse princípio e como que ele se aplica. Então, olha só, aqui é o básico, né? Como que é a aplicação? A contabilidade do sócio não deve se misturar com a contabilidade de uma seguradora. Nesse campinho aqui, aplicação prática, ele pega o princípio e aplica num contexto segurador, tá? Para poder ajudar os usuários ali, inclusive os contadores, a entender melhor e a aplicar os princípios dentro do mercado segurador. Então, a gente tem aqui, então, a contabilidade do sócio não se deve misturar com a contabilidade de uma seguradora. Na contabilidade empresarial, né, esse aqui é o básico. Vamos falar assim, né? Então, ele traz, inclusive, exemplo prático. A despesa da conta de telefone particular do sócio não deve ser registrado como despesa da seguradora. Isso é básico, né? Princípio da entidade. E o princípio da continuidade, gente? O que diz? Básico também, bem resumido. Princípio da continuidade, né, bem básico ali, ele vai dizer o quê? Que uma entidade, né, com uma pessoa jurídica, ela não nasce para morrer. Ela nasce para continuar, ou seja, para ela perpetuar. Ninguém, né, em sã consciência, vai falar assim, eu vou abrir uma empresa. Aí, a não ser que seja, por exemplo, essas empresas de um grupo de consórcio que vai trabalhar por um período específico, uma SCP, né, que ela já nasce com uma data para poder findar aquela pessoa jurídica ali. Mas ninguém abre uma empresa e fala assim, eu vou abrir uma empresa para me poder fechar ela ano que vem. Qualquer pessoa que for iniciar um negócio, a gente pensa assim. A gente não pensa, né? A gente pensa que uma empresa, eu vou criar uma empresa, essa empresa vai, assim, vai durar durante anos, igual, por exemplo, a Mongeral, que eu falei que está lá 1.800, ainda tem Mongeral por aí, ou seja, ela nasce para perpetuar, tá? Então, esse é o nosso princípio da continuidade, tá? E como que isso se aplica ao mercado segurador, né? Olha, ao se constituir uma seguradora, os sócios esperam que ela funcione durante muitos anos. Alguns pretendem que a vida da seguradora seja mais longa, até mesmo que a dos seus próprios criadores, né? Ou seja, a gente sempre cria uma empresa, né, naquela perspectiva que ela vai perpetuar. Muitas pessoas pensam, vou criar uma empresa, vou deixar para meus filhos, os meus netos, né, assim por diante. Por quê? A gente não pensa que a empresa ela vai nascer para poder morrer ali muito rápido, né? E o princípio da oportunidade, gente? O que diz aí? Qual que é a função desse princípio? Ninguém sabe, gente? Não, Pelo isso eu não amor lembro de não, Deus, gente. professora. Contador tem que saber todos os princípios contábeis, gente. Aproveita que vocês estão aí no terceiro período, vocês ainda têm bastante tempo para poder decorar. Mas princípio contábil é uma coisa que tem que andar para sempre com o contador. O contador tem que entender, porque na hora de fazer ali todos os registros e executar a mesma contabilidade, a gente tem que entender cada um desses princípios, né? Por exemplo,
O princípio da oportunidade, ele vai dizer o quê? Que a gente precisa registrar as informações na contabilidade, né, com tempestividade, ou seja, no momento em que ocorre. Aconteceu, você vai lá e registra. Você não pode ficar esperando um tempão para poder registrar ali, tá? Então, aconteceu, eu tenho que registrar na minha contabilidade, tá? Esse, assim, é uma coisa bem resumida, tá? Eu tô explicando aqui o princípio da oportunidade. E como que a gente aplica a gente poderia aplicar o princípio da oportunidade no mercado segurador? Olha um exemplo aí, olha. No caso da ocorrência de vazamento de óleo no mar, que a gente tem visto, né, viu aí durante uns anos aí atrás, que aconteceu bastante, principalmente aqui na costa brasileira, né, que acabou com várias praias aí, né? Então, vamos pensar, no caso da ocorrência de vazamento de óleo no mar por parte de uma embarcação, a empresa responsável pelaquela embarcação, né, ela deve realizar o quanto antes o registro contábil da provisão para perda, tá? Do momento do montante estimado. Por quê? Eu vou ficar esperando ali, eu acabo, né, não perdendo tempo daquilo ali e eu acabo, se eu não registro aquela informação na tempestividade, no momento em que ele ocorre, eu acabo distorcendo os dados do meu balancete. E eu distorcendo os dados contábeis do meu balancete, eu distorço a informação, dou informação completamente equivocada. A gente gera uma informação equivocada. Por isso que a gente tem que observar o princípio da oportunidade. O evento aconteceu, eu tenho que registrar. Eu não posso perder o tempo, tá? Entendido, gente? Sim. Beleza. Vamos deixar esses outros princípios, né? Que senão vai ficar bastante maçante aí para vocês, para a próxima aula. Eu já vou disponibilizar, né? Não sei se eu já disponibilizei aí de vocês, que eu ainda estou mexendo ainda lá no sistema faculdade, ajustando lá a minha pastinha, todo esse conteúdo aqui para vocês, tá? Uhum. E seria bem interessante se vocês conseguissem dar uma lida, pelo menos aqui nessa parte dos registros contábeis. Por quê? Porque a gente já vai vendo como que cada um desses princípios ele pode ser aplicado no mercado segurador, tá? Por quê? Porque a gente vai ver o quanto ele vai ser importante para a gente aqui, tá? Na hora da gente registrar uma provisão, na hora da gente fazer algumas determinadas avaliações que a gente vai aprender aí ao longo da nossa disciplina, tá? Tudo bem, gente? Então Sim. tá. Sim. Gislaine, Sim. deixa eu te perguntar, você vai disponibilizar também os slides? Vou disponibilizar. Os slides, eu acho que eu não disponibilizei, não. Mas vocês podem ficar tranquilo que no conteúdo da aula texto que eu vou disponibilizar, tem tudo isso aqui, tá? Eu Sim. disponibilizo tudo, tá? Até Porque, mesmo para ficar mais fácil para vocês lerem. entendi, porque dessa aula você já disponibilizou, só que eu pensei que você também ia colocar os slides. Ah, tá. Não, mas você pode perceber lá e tudo que é praticamente o mesmo conteúdo, tá? Uhum. Eu comecei a ler já também. Ótimo, tá? E aí, gente, sempre que possível, né? Acabou no próprio conteúdo da aula, né? Da aula texto ali, eu já deixo para vocês alguns exercícios para vocês irem fazendo, tá? Porque nesse início aqui, eu sei que tem bastante informação, uma parte bastante teórica e tudo, mas é uma parte teórica que, querendo ou não, faz parte, né, da disciplina e faz parte até mesmo para a gente poder entender toda essa dinâmica aí do mercado segurador. Professora, Tá? Sim? você pode disponibilizar no grupo? Porque eu ainda, como eu sou novata na faculdade, eu estou sem acesso ao portal do sistema faculdade. Não consigo entrar ainda. Por favor. Não, tá bom, pode deixar. Eu vou disponibilizar, tá? Dessa aula, da outra, e eu mando também lá no grupo. Tá bom, obrigada. Tá? Por nada, então, pessoal. Na semana que vem a gente tem carnaval, tem feriado de carnaval, então a gente não vai se encontrar aqui, né? Mas qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem me chamar no privado ou me chamar lá no grupo que eu atendo vocês.
Perfeito. Fechou? Fechou. Fechou. Então tá bom. A gente fica por aqui então. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchauzinho, Boa gente. noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.